Nós estaremos agora resolvendo dois exercícios sobre lei de Coulomb, tá? O primeiro exercício aqui é o exercício da FUVEST. Está dizendo que duas partículas eletricamente carregadas com 8 vezes 10 na menos 6 coulombs, ou 8 microcoulombs, cada são colocadas no vácuo a uma distância de 30 centímetros, onde a constante do vácuo é 9 vezes 10 na 9, e a força de interação, ele quer saber a força de interação entre essas cargas é. Foi dadas as opções aqui. Interessante, ó, que se você tivesse fazendo vestibular, tivesse só um conhecimento básico assim sobre carga elétrica e lei de Coulomb, você já conseguiria eliminar, né, por critério de eliminação, chegar bem próximo do resultado, né? Então vamos analisar aqui, ó. Vamos começar analisando aqui essa aqui. Está dizendo aqui que essa força de interação é impossível de ser determinada. Não, não é impossível, né? Existe a lei de Coulomb para você determinar essa força de interação entre as cargas. Então, a alternativa E não seria a alternativa correta. Aí aqui eu falo que duas opções falam de repulsão e duas falam de atração. Se você só analisar aqui a parte aqui, ó, que fala que são duas partículas que têm a mesma carga e as duas têm mais 8 vezes 10 na menos 6 coulombs. Mais 8 vezes 10 na menos 6 coulombs significa que as duas partículas têm cargas elétricas iguais, né? O que acontece com cargas elétricas iguais? Elas terão repulsão, né? Então, elas não irão se atrair, a atração é só quando são cargas diferentes, aqui está dizendo que as duas são iguais, então já não é a opção E, nem a D, nem a C, que está falando de atração. Então só sobrou essas duas alternativas, ou é A ou é a B. São duas, será uma força de repulsão. Agora só resta fazer o quê? Calcular se é 6,4 newtons ou 1,6 newtons. Então como é que a gente calcula mesmo? Lei de Coulomb. Força, K vezes Q1, Q2, dividido pela distância ao quadrado. Extraindo os dados aqui do lado, nós temos que Q1 é 8 vezes o 10 na menos 6 coulombs. Q2 é tem a mesma intensidade, então são iguais, né? 8 vezes 10 na menos 6 coulombs. A constante no vácuo, 9 vezes o 10 na 9 newton metros quadrados por coulomb ao quadrado. Aqui que você tem que ficar atento, ó, distância. Foi dada ali a distância 30 centímetros, só que aqui na lei de Coulomb, a distância tem que ser dada em metros, ó. Estão vendo a unidade de metros quadrados aparecendo? Então, a distância aqui você tem que transformar em metros. 30 centímetros equivale ao quê? Equivale a 0,3 metros. Você dividir 30 por 100, né, que 100 centímetros, 1 metro. Então, 30 centímetros é 0,3 metros. Ou, em notação científica, isso aqui fica o seguinte, ó, 3 vezes o 10 na menos 1 metros. Ó, ando uma para a direita aqui, lembra? Vai ficar negativo lá. 3 vezes 10 a menos 1 metro. Vou colocar em notação, porque tudo aqui a gente está trabalhando com notação. Então, já vou deixar a distância também em notação. Então, atento sempre. Distância tem que estar sempre em metros. Faz a transformação, deixa em notação. Agora, o que a gente faz? Joga lá na fórmula para calcular. Aqui vai ficar pequeno o espaço. Vamos lá, então. 9 vezes o 10 na 9 é a constante eletrostática. As cargas têm valores iguais, 8 vezes 10 na menos 6, vezes 8 vezes 10 na menos 6. Módulo, né? Lembra? Que se fosse negativo aqui, ó, colocando esses valores, você ia ignorar o sinal negativo e deixar positivo, porque está em módulo aqui, né? Dividido pela distância em metros, ó, esse valor aqui, 0,3, ou 3 vezes 10 na menos 1, elevado ao quadrado. Nunca esqueça que tem que elevar ao quadrado. Agora é só resolver, né? Então, voltando aqui que deu um problema, né? Já está resolvido aqui para baixo, mas eu vou voltar aqui, tá? Substituímos aqui os valores. Então, você tem
esses valores aqui multiplicando um pelo outro, então o que a gente faz? Multiplica, né? Tem três notações aqui em cima multiplicando. Então, 9 vezes 10 na 9, vezes 8 vezes 10 na menos 6, vezes 8 vezes 10 na menos 6. Como é que você procede? Pega os valores aqui da frente da base, 8, 9, 8 e 8, e multiplica. Então, você vai ter 9 vezes 8 vezes 8, 576. Repete a base vezes 10, e esses expoentes aqui você tem que somar, tá? Então, fica 9 mais menos 6 mais menos 6. Fizer isso aí certinho, jogo de sinal, você vai sobrar o expoente menos 3, ok? Aqui embaixo, daí você tem que fazer o quê? 3 vezes 10 na menos 1 elevado ao quadrado. Como é que a gente procede? O valor aqui da frente você vai elevar pelo expoente lá de fora. Então, 3 ao quadrado. 9. Repete a base vezes 10, né? E esse expoente de dentro você tem que multiplicar pelo de fora, não é elevar ao quadrado, tá? Você multiplica, ó, o expoente de dentro pelo de fora. Então, fica menos 1 vezes 2. Sobrou menos 2, certo? Agora sobrou o quê? Os valores de cima dividido pelo de baixo aqui, o valor de cima pelo de baixo. Faz o quê? Uma divisão, né? Notação aqui. Você pega esse valor e divide pelo de baixo aqui, ó. Os dois da frente, né? Da base vezes 10. Então, 576 dividido por 9, você vai ter 64. Repete a base. E esse expoente aqui, ó, você tem que fazer uma subtração, né? Lá em cima, na multiplicação, você somava. Aqui embaixo, como é divisão, você subtrai, ao contrário, né? Então, o que você faz? Menos 3 menos 2. Menos 2, desculpa. Fica menos 3 menos 2. Menos 3, esse menos com menos vai ficar mais 2. Então, vai te sobrar menos 1 lá no expoente. 64 vezes 10 dá menos 1 newtons, ou 6,4 newtons, né? Transformar a notação. Que não sobrou, né? Nós já tínhamos certeza que eu era ou A ou B, né? Porque era uma força de repulsão. Agora nós sabemos a intensidade, 64 newtons. 6,4 newtons, desculpa. Então, a alternativa correta aqui, A. Beleza? Agora mais um exercício aqui. Aqui ele fala sobre aquela relação que eu expliquei para vocês lá no vídeo, entre força, carga e distância, tá? Tá dizendo esse exercício aqui, que a força de interação eletrostática entre duas cargas elétricas, Q1 e Q2, distando D entre si, tem uma distância D entre elas, tem um módulo F, tá? A força de interação eletrostática entre elas, se duplicarmos a primeira carga e reduzirmos a metade a distância entre elas, qual será essa força de interação eletrostática, tá? Se você duplicar a primeira carga e reduzir a distância à metade. Tem as opções aqui. Você pode fazer olhando aquela videoaula, né? Você lembra que a força vai ser a constante vezes o módulo da carga 1, vezes o módulo da carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Analisando aqui, está dizendo que se você duplicar a primeira carga, então você está aumentando a carga elétrica. Lembra o que acontece quando você aumenta a carga elétrica com a força? Ela é diretamente proporcional. Então você aumenta a carga, a força também aumenta, é diretamente proporcional. Então você está duplicando, ó, se você aumentar a carga, a força vai aumentar. Se você está aumentando, duplicando uma das cargas, quantas vezes vai aumentar a força? Vai ser proporcional, então aumenta a carga elétrica, a força aumenta também. Quantas vezes está dizendo que vai aumentar a carga? 2 vezes, então você já aumentou 2 vezes a força ali, tá? Só duplicando a carga elétrica. Só que além de você aumentar a carga elétrica, está dizendo que você vai reduzir a metade da distância entre elas. Lembra que a relação de distância e força é inversamente proporcional? Ou seja, se você está reduzindo a distância, é o inverso, vai acabar aumentando a força. Então, ó, diminuir aqui o D vai fazer com que a força aumente. Só que não é na mesma proporção, porque você está reduzindo a carga à metade, ou seja, está dividindo por 2. Desculpa, reduzindo a distância à metade. Então, você está dividindo a distância por 2. Se você divide por 2, a força não vai aumentar 2 vezes. Por que não 2 vezes? Porque é o quadrado. Ó. Então, você vai estar diminuindo a metade, ou seja, dividindo a distância por 2,
Só que esse 2 ele é ao quadrado. Então você vai, ó, diminuir de 2 vezes ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, você diminui a distância pela metade, você vai estar aumentando a força em 4 vezes. Ó. 4 vezes. Quantas vezes se você aumentou? Aumentando o quê? A tua força aumentou 2 vezes, diminuindo D, a tua força aumentou 4 vezes. Quantas vezes vai aumentar, então? Qual das opções que vai acontecer aqui? Vai aumentar 2 vezes a força, aumentar 4 vezes a força, aumentar 8 vezes a força, diminuir em 12 partes a força ou diminuir em 4 partes a força. Alternativa correta, né? 2 vezes que aumenta devido à carga e 4 vezes devido à distância. Então, a alternativa correta, né? 2 vezes 4, 8 vezes, tá? É que tem muita gente que pergunta, professor, se eu quiser resolver, se eu precisar da resolução desse exercício, como é que eu faço? Bom, resolve normal aqui, como se fosse uma conta, né? Você não tem os resultados aqui, ó. Você não tem os valores aqui da carga, da distância, tudo, mas você não precisa, tá? Você tem que a força vale isso aqui, ó. Que é K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. É um valor X, que você vai estar vendo quantas vezes esse valor X vai aumentar ou diminuir. Então, tudo isso aqui, ó, é a minha força. Ó. É esse. Não tem os valores, mas eu sei que isso aqui é um valor X. Valor qualquer, que eu não sei, não importa. Se eu quiser resolver, então, pode resolver isso, tranquilamente, ó. O que está dizendo lá no problema? Que você vai duplicar a primeira carga, ou seja, você vai fazer 2 vezes, vou colocar em outra cor aqui, Q1. Q2 vai se manter, né? Ok, dupliquei a primeira carga, 2 vezes Q1, dividido. Aqui a distância, o que vai acontecer com a distância? Você vai reduzir a metade, ou seja, reduzir a metade é dividir por 2. Então, você vai ter a distância dividido por 2, reduzido a metade. Só que não esquecendo aqui, ó, que ela é ao quadrado. Agora você resolve isso aqui e isola essa parte aqui, que é a força que você tinha, para você ver a proporção que vai aumentar ou diminuir, né? Então, ó, isso aqui está multiplicando todos esses valores aqui, eu só vou alocar ele para frente aqui, que dá na mesma, né? A ordem dos fatores não altera o produto, então, 2 vezes a constante vezes Q1 vezes Q2. Agora aqui, ó, tem que prestar atenção aqui. Você vai ter que elevar ao quadrado tanto D quanto o 2 que está dividindo lá embaixo. Então, D ao quadrado continua D ao quadrado. Lá embaixo, 2 ao quadrado vai ficar 4. Certo? Agora, eu passando esse 4 para lá, vou colocar mais para cima aqui. Passando esse 4 que está dividindo aqui embaixo, ele vai para lá multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes esse 4 que passou para lá, vezes 4, sobrou o quê? K vezes Q1 vezes Q2, dividido pela, sobrou distância ao quadrado. Vai aqui do lado aqui, nos sobrou aqui, ó, que a força é igual a 2 vezes 4 aqui, 8 vezes K vezes Q dividido pela distância ao quadrado. Lembra que esse aqui era meu valor X, que eu não sabia o valor, mas não importava? Então, você tem que 8, o resultado deu 8 vezes esse valor aqui, ó. Você não, 8 vezes o teu valor X lá, que não te importava, ó, o mesmo valor que tinha no começo, esse valor X aqui, ó. Então, o que você chegou à conclusão? Que a força vai aumentar 8 vezes aquele valor X que você tinha. 8 vezes o X, que é a nossa alternativa C ali. Certo?